Oi, migas, como vocês estão? Estou muito feliz, né, de estar aqui gravando esse vídeo para vocês, né, contando um pouquinho aí da minha trajetória no empreendedorismo, né, como que eu comecei a dar os primeiros passos, né, nesse mundo do empreendedorismo, né. Então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Daiane, eu tenho 35 anos, eu já empreendo online em média aí uns 8 anos, já com lojas online, né. A minha primeira loja foi uma loja de sapatos, né? E agora eu trabalho com a loja infantil, né? Com produtos para introdução alimentar de bebês. E a minha trajetória empreendedora começou muito nova, né? Eu sou aqui de São Paulo, né? Os meus pais são... Minha mãe é de Pernambuco, meu pai é de Minas, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar muito nova, né? A gente vem de uma família muito humilde, né? Minha mãe, ela se dedicou, né, a cuidar da gente. Então, quando eu nasci, ela parou de trabalhar e passou a cuidar de nós. Então, assim, os recursos sempre foram, né, assim, para prioridades, né? Então, eu comecei a trabalhar muito nova, né? E por volta ali dos 10, 11 anos, né, perto da escola onde eu estudava, tinha uma moça que ensinava crochê. E eu passava ali em frente e ficava olhando ela ensinar, né? As senhoras, só tinha senhoras lá. E aí eu falei, eu vou aprender a fazer isso aí para me vender. Eu tinha ali 10 para 11 anos, eu acredito. E eu lembro que as aulas custavam 50 centavos, né? E aí eu peguei esse dinheirinho, né? E investi na primeira aula. E aí eu aprendi, né? E aí eu comprei as linhas, comprei a agulha e eu comecei a fazer enfeitinhos de geladeira, umas borboletinhas, né? Eu vou deixar até aqui em cima a fotinho, né, pra quem não sabe, porque é bem antigo, né? Então quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar. E aí eu fazia, né, essas borboletinhas de imã de geladeira para vender, fazia toalhinha, fazia umas bonecas de crochê também com garrafa, pet, e ali eu já tinha o meu dinheirinho, né? Ali eu vi que eu já podia ganhar o meu dinheiro, né? E aí eu comprava doce, pulseirinha, coisas de criança. Eu entrei no mundo da tecnologia. Não era tanta tecnologia que nem a gente tem hoje, né? Mas era o início ali, né, da internet, era o início ali dos telefones que tinham acesso à internet, mas ainda não era igual a gente conhece hoje, né? Igual a gente usa, não era nem perto disso. Eu lembro que as câmeras, elas eram 2 megapixels, então assim, era tudo novo ali. Então assim, eu me encantei com aquilo, né? Com as pessoas que eu conheci. E aí eu fui trabalhar no grande varejo, né? E aí eu atendia lojas de varejo, né? Trabalhei nas Casas Bahia, trabalhei nas Americanas, né? E aí eu fui pro shopping de novo, porém aí eu fui na Americanas, né? Porém eu era representante da Oi, né? Então assim, mas eu prestava serviço em várias lojas, né? Então assim, isso foi muito bom para mim, né? Eu comecei a ver como funcionava o marketing mesmo ali, né? Dentro das grandes empresas, né, das grandes lojas de varejo, né, e assim, eu sempre me encantei com isso, né. Só que eu sempre tinha essa vontade dentro de mim, de ter algo para mim, de trabalhar para mim. Eu gostava de estar ali, né, vendendo, atendendo as pessoas, era o que me motivava, era o que eu mais gostava, de lidar com pessoas. Eu sou muito comunicativa, eu gosto de fazer amizade, eu gosto de conversar, então assim, aquilo tudo me encantava, mas eu queria algo pra mim já. Eu já tinha isso dentro de mim. E aí eu trabalhei na Oi por uns 2 anos. E aí depois eu conheci meu esposo, né? E rapidamente a gente já casou. E depois de menos de um ano eu engravidei. E aí quando eu engravidei eu saí. Saí do serviço para cuidar do meu bebê. E aí eu fiquei em casa em volta aí de uns 2 anos, né? Quando meu bebê já tinha uns 2 anos, eu queria voltar a trabalhar, né? E eu precisei, na época, também voltar a trabalhar para ajudar meu esposo. Então, eu voltei. Meu filho tinha 2 anos, eu voltei. Voltei no ramo de tecnologia de novo, né? E aí eu comecei a trabalhar na LG, né? Empresa de tecnologia, de celulares, de TV, né? Então, assim, uma empresa coreana, né? Muito grande, bem conhecida. E ali foi assim, abriu a minha mente para várias coisas, abriu a minha mente em questão de vendas, de trabalho, de tudo, né? E aí eu fui pro varejo novamente. Então eu atendia todas as lojas do shopping, né? Mais de uma loja. Eu atendia Casas Bahia,
operadora da Claro, no caso, como eu já era representante de uma fabricante, né? Então ali eu divulgava os aparelhos celulares da LG. E aí já tinha chegado a grande tecnologia. Mas eu não era ainda muito familiarizada com a internet, né? Eu tinha assim meu pezinho lá atrás, né? Eu lembro que eu vendia muito, mas eu não era de usar a internet, né? Eu só tinha, acho que Facebook, e eu entrava assim muito pouco, não tinha Instagram, não entrava em YouTube, só para escutar música, não era a minha realidade, não fazia parte da minha realidade, né? Eu nem não me interessava com aquilo. E aí eu trabalhei nessa empresa, na LG, por uns 3 anos, né? Aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas, assim, foi muito bom para o meu crescimento pessoal e profissional. Né? Mas eu sempre falava para as meninas que trabalhavam comigo, né? Eu vou sair daqui, eu vou abrir algo para mim, né? Eu vou abrir algo para mim, eu vou trabalhar para mim, né? E eu também tinha vontade de trabalhar com o meu esposo, né? Então, assim, fazer algo que a gente trabalhasse junto. Por quê? Eu queria liberdade. Era bom trabalhar na empresa que eu trabalhava? Era. Só que eu não tinha liberdade, né? Eu não tinha liberdade de tempo, eu não tinha liberdade de ficar com o meu filho, eu não tinha liberdade nem de pintar as minhas unhas, né? Pra vocês terem noção. Eu não podia usar vermelho, não podia pintar unha de vermelho, não podia trabalhar de cabelo solto. E assim, eram coisas pequenas que parece, mas eram coisas que afetavam minha autoestima. Mas não foi por isso que eu fui, sabe, não é desmotivando, mas eu fui vendo que eu queria algo maior pra mim, né? E aí eu lembro que eu conversei com a minha chefe na época, né? E falei pra ela que eu iria sair. A minha chefe era uma pessoa assim que eu aprendi muito com ela. Ela trabalhava muito, né? Ela era uma pessoa muito dedicada, então assim, eu aprendi muitas coisas com ela. E eu lembro que quando eu pedi pra sair, ela falou: Dai, vamos dar um jeito, né? A gente vê de te colocar de líder, de supervisora, não, né? Naquela época era líder, de líder da equipe. Mas assim, eu já não queria mais aquilo pra mim, né? Eu queria ter minha liberdade, né? Principalmente questão de folga, né? É assim, eu trabalhava domingo a domingo no shopping, não tinha folgas, né? Quem trabalha em comércio sabe como que é final de ano, então a gente trabalhava 12 horas, então assim, era muito puxado, era uma folga na semana, só um domingo no mês. Então assim, eu não tinha tempo para o meu filho. Nessa época eu tinha um filho só. Hoje eu tenho 5, gente, mas isso aí já é papo para outro vídeo, né? Hoje em dia eu sou mãe de 5, tenho um casal de gêmeos também. Então, assim, nessa época eu só tinha um filho. E eu já vi como eu não conseguia aproveitar ele, eu não conseguia ficar com ele. Então, assim, eu sentia muita falta. Eu chegava, ele já estava dormindo, né? Então eu saía cedo, chegava tarde, né? Então eu tinha que pegar ônibus. Era assim, bem custoso, né? Eu gostava do meu emprego, mas assim, era bem sacrificante, né? Então assim, o CLT tem suas vantagens? Tem, mas pra mim tinha, se fosse pra colocar na balança, mais desvantagens, né? Então eu pedi pra sair desse emprego, saí desse emprego e aí fiquei em casa um tempo. Aí nessa época eu fazia dança do ventre, né? Eu fazia dança do ventre e aí eu comecei a fazer figurinos de dança do ventre. Fui na 25 de março, comprei um monte de pedrinhas, como eu já sabia bordar, da época dos vestidos, e aí eu comecei a fazer figurinos de dança do ventre, né? Era algo que eu via que tinha um valor agregado, porém dava muito trabalho para fazer. Tipo, eu gastava mais de um mês para fazer uma roupa, né? Eu fiz até poucas, acho que eu fiz umas 3, né? E aí eu peguei e falei, não, eu preciso de algo que seja mais rentável, né? Que me dê mais lucro, né? E não precise tanto do meu esforço, né? Nisso eu ainda tinha um filho só. E aí eu pensei seriamente em voltar para o CLT, porque eu queria trabalhar, eu já estava, como eu estava acostumada, né? Com aquela rotina, então eu pensei em voltar. E aí o que aconteceu? Eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha, a Nanda. A Nanda, ela foi muito desejada, né, antes mesmo dela nascer, né? Quando eu tinha só o meu filho, Riquelme, eu falava muito pro meu esposo, né? A gente vai ter a Fernandinha, né? E eu nem estava grávida ainda, nem imaginava, mas já falava que ia ter a Fernandinha. E aí a gente engravidou da Fernanda e a gente ficou muito feliz,
né? Eu fiquei muito feliz que eu já tinha um filho, um menino, né? E aí Deus me presenteou com a menina, com a Fernanda. E eu falei, não, agora não tem chance mais de voltar a trabalhar. Com 2 filhos grávida, eu vou ter que empreender, né? E foi aí, gente, que nasceu a minha primeira marca. Eu vi um anúncio no Facebook de sapatilhas. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, será que isso aqui dá certo? Era 12 sapatilhas, você tinha que comprar um mínimo de 12 sapatilhas, ou era 10, era R$ 20 cada par. Aí eu pensei, aí eu falei com a irmã minha, né? Eu falei assim, olha só esse anúncio aqui, com essas sapatilhas. Elas são bonitas, será que isso dá certo? Ela falou, você tem que testar pra ver, né? Eu falei, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou tentar. Aí eu pedi dinheiro emprestado pro meu esposo e pra minha outra irmã, né? Pedi o dinheiro emprestado, eu lembro que eu peguei R$ 100 com ele, 100 com a minha irmã, deu 200, eu falei, eu vou comprar as sapatilhas. E eu comprei essas sapatilhas, né? Quando elas chegaram, eu vendi super rápido. Isso eu já estava grávida da minha filha. E eu vendi super rápido, eu vendi para as amigas, né? No salão de cabeleireiro que eu ia, e aí eu vendi super rápido. Aí eu já fiz outro pedido, né? E assim eu fui fazendo um pedido atrás do outro. E aí fui crescendo, foi vendendo, foi vendendo. Aí eu vi que eu precisava de mais produtos diferentes. Falei, não dá para ficar só com sapatilha, eu preciso de produtos diferenciados. E aí eu já fui comprando rasteirinha, aí depois sandálias de salto. E ali eu fui abrindo, né, o leque para outros modelos, né, de calçados. E eu comecei a ficar conhecida, mas nisso eu só vendia para aquele meu círculo ali de amizade, né? E aí eu ia nas casas, levava as sandálias, as sapatilhas. Eu andava muito, gente, com aquele barrigão enorme. Eu andava para cima e para baixo, levando sapato para cá, sapato para lá. Meu pai ia comigo às vezes, meu marido às vezes ia comigo. E eu com aquele barrigão, né? E ia de ônibus mesmo, né? Porque a gente não tinha carro, então eu ia de ônibus. Ou a minha irmã ia comigo. E assim era, para lá e para cá. E aí eu comecei a ficar conhecida naquele círculo ali de amizades, né? Uma pessoa foi passando para outra e ali, só que tudo isso ali nas redondezas aqui do meu bairro. Eu pensei, e agora? A neném já estava perto de nascer. Eu falei, e agora? Como que eu vou continuar? O negócio tá dando certo, tô vendendo bastante, só que a bebê vai nascer. Como que eu vou sair com a bebê? Não vai ter como eu carregar sacola e beber. E ainda tinha meu filho. Então, assim, eram 2 crianças e mais um monte de sacola. Não ia ter como, né, gente? E aí eu pensei, mas eu não posso parar, e agora? Aí eu lembrei de uma amiga minha, né, que ela falava sempre do bendito do Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram, gente, nessa época. E essa minha amiga falava, Dai, no Instagram tem um monte de loja, Dai. Eu falei, o que é esse Instagram? Aí eu falei, vem aqui em casa, né, e me explica como que usa esse Instagram, como que funciona. Eu não sei o que é. Eu sei o que é, mas não sei como funciona, né? É igual o Facebook. E ela, não, é mais legal. E aí essa minha amiga veio aqui em casa, né, a Raquel. Obrigada, Raquel, por ter me apresentado no Instagram. E aí a Raquel me ensinou a fazer stories, né? Eu nem sei se ela vai lembrar. Ela me ensinou a fazer stories. Ela me mostrou algumas lojas, né, de sapato que na época elas faziam bastante sucesso no Instagram. Ela me mostrou algumas blogueiras na época, né, que faziam muito sucesso. Ela falou, ó, isso aqui são blogueiras e elas divulgam. E ali eu fui entrando naquele mundo. Quando eu entrei naquele mundo, eu criei minha página no Instagram. E aí eu vi o mar de oportunidades que era a internet. Eu falei assim, isso aqui é um mar de oportunidades. Isso aqui eu atinjo milhões de pessoas. Isso aqui eu posso vender para o mundo. Eu posso vender para o Brasil inteiro, para o mundo. Eu não fico limitada só para as minhas vizinhas, minhas amigas. E ali eu vi um mar de oportunidades, gente. Porém, eu comecei a pesquisar as lojas, né? Fui fazer uma pesquisa de mercado. Fui ver todo mundo que vendia sapato ali. E eu vi que eram sapatos diferentes. Não eram aquelas mesmas sapatilhas que eu vendia. Eram sapatos bonitos, até mais caros. E eu falei, nossa, eu preciso de coisas diferentes. Eu preciso ser diferente. Eu preciso que a cliente entre aqui no meu perfil e fale assim, é esse sapato que eu quero. Não importa o preço. Porque eu falei, aqui eu posso atingir públicos... qualquer público, né? Tanto dos públicos mais baixos, que paga mais barato, como um público que paga um ticket mais alto.
E ali eu vi um mar de oportunidades, né? E o melhor, gente, o melhor, eu falei, eu não vou precisar levar meu bebê, eu não vou precisar sair com eles, porque eu vou vender online, eu só vou precisar de um dia ir no correio e levar tudo de uma vez, né? E como eu comprava já online, os meus fornecedores, chegava na minha casa. Então eu comprava, eu comecei a comprar de fornecedores de Franca, né? Que é um polo calçadista aqui em São Paulo. E chegava toda semana, o carteiro já me conhecia, né? E aí eu falei assim, então vai ser ótimo, eu só vou no correio postar para essas clientes, elas vão pagar o frete, né? E eu não vou precisar sair, eu vou trabalhar dentro da minha casa, pertinho dos meus filhos. Era tudo que eu mais queria, né? E aí, gente, aí começou a minha loja. É Nanda Boer, o nome da minha filha, né? E aí eu fiz a logo, né? Na época eu contratei uma moça para fazer a logo, toda a identidade visual. Eu ainda não sabia fazer essas coisas, mas com o tempo eu aprendi a fazer tudo isso e eu comecei a estudar. Como funcionava o Instagram, como fazia foto, como fazia vídeo, qual que era a loja que mais vendia no Instagram, qual que era a melhor loja de sapato que tinha. Eu fui estudar, eu estudava dia e noite, né? E aí eu, na época já tinha o WhatsApp, né? Então assim, eu comecei a encaminhar essas clientes pro WhatsApp, então eu atendia elas no WhatsApp, então era melhor ainda, eu não tinha que ir na casa de ninguém, eu atendia todo mundo ali pelo WhatsApp. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu preciso de algo diferente. E aí eu fazia parte de um grupo de empreendedoras e lá a gente trocava fornecedores. Então é muito bom, gente, ter essa rede, né? Quando você está começando. Ficar com outras empreendedoras, porque a gente troca informação. Empreender é muito solitário. E assim, empreender não é todo mundo que vai ter apoio. Às vezes você fala, eu tive, né? Eu tive apoio, porque a minha família acreditou em mim, né? Meu esposo acreditou em mim, as minhas irmãs acreditaram em mim, né? Então, assim, eu tive esse apoio, mas nem sempre você vai ter apoio, você vai ter que ir assim mesmo, né? Porque o sonho é seu, a ideia é sua, né? Então, só que aí o que aconteceu? Eu falei assim, aqui eu posso atingir um público que paga mais caro. Então, assim, eu quero ganhar mais. Eu tenho outra filha agora, eu quero que o meu negócio cresça. E aí, o que eu pensei? Eu preciso de algo diferente. Nesse grupo de empreendedoras, tinha uma amiga minha que vendia sapatos bem diferente. E aí ela falou, Dai, né, tem esse fornecedor, ele faz o sapato assim, do jeito que você quer, personalizado. Eu falei, nossa, que legal. E aí eu fui falar com esse fornecedor, e aí fechei com esse fornecedor. As fotos dele eram lindas, só que eram sapatos totalmente diferentes do que eu vendia. Então, assim, eu não ia conseguir vender aqueles sapatos pro público que eu já tinha. Eu tinha que conquistar um novo público, mas sem problemas. Era isso que eu queria. Eu queria vender sapatos mais caros e atingir outro público, porque agora eu não queria mais sair de casa. Eu não poderia também. E aí, o que eu fiz? Montei um Instagram lindo, né? Me inspirei nessas marcas que eu já via que fazia sucesso. Só que teve um detalhe. Eu vi que eles faziam sucesso, porém, eu sempre, quando eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu vejo a quantidade de seguidor que a loja tem, a quantidade de produto, e eu vejo uma coisa muito importante, o tempo que essa empresa tem de mercado. Então, assim, a maioria ali já tinha 5 anos, 7 anos, eu só estava começando. Então, não tinha como eu me comparar com elas, né? Eu tinha elas como um parâmetro para mim chegar lá um dia, mas não tinha como eu falar, nossa, eu vou vender igual essa loja. Ainda não, eu estava só começando, né? Só que eu via tudo que eles faziam que dava certo e também via o que eles faziam que dava errado. Então, eu li os comentários, então eu anotava, essa loja é boa nisso, 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 por isso que ela vende bastante. Mas essa outra loja aqui, ela tem muita reclamação, que demora a entregar, ela tem reclamação que não responde os clientes na hora que eles perguntam, na hora que eles chamam. Então, assim, eu falava, aqui eu tenho que ser melhor, né? E aqui eu tenho que ser tão boa quanto essa que já vende bastante, que eram as minhas concorrentes. E eu comecei a trabalhar com aqueles sapatos bem bonitos, eram sapatos maravilhosos. Eu vou pôr até umas fotos aqui em cima para vocês verem quão lindo que eram esses sapatos. Eu vi também que eu tinha necessidade de ter fotos bonitas, porque na internet o que vende são as fotos e os vídeos, né? Não adianta, gente. Se você quer trabalhar vendendo algo pela internet, você vai ter que criar conteúdo. O que é o conteúdo? São fotos, são vídeos, não tem pra onde correr. E se você não quiser gravar, você vai ter que pagar pra alguém, tá? Se você não quiser ser a modelo da sua marca, né, a voz da sua marca, o rosto da sua marca, você vai ter que pagar alguém pra ser. Tá bom? Então, assim, eu vi que eu precisava disso, investir em fotos. Eu não podia pagar na época,
fotógrafa, mas eu mesma fazia as minhas fotos, né? Passou uma moto aqui, deixa passar, pra não atrapalhar nosso vídeo. E aí eu fazia o melhor que eu podia com o que eu tinha, né? Então assim, a minha modelo era a minha manicure, que o pé dela era pequenininho, bonitinho, então ela vinha fazer a minha unha, já aproveitava e tirava foto de sapato no pé dela. Tinha outra moça também, que era minha vizinha, tinha um pé bonito, já eu tirava foto com ela, né? Até eu conseguir chegar numa parte, né, numa época que eu já conseguia pagar uma fotógrafa, mas demorou um tempinho. Então eu trouxe esses sapatos diferenciados. Naquela época o Instagram funcionava diferente, ele entregava muito mais, né? Então assim, rápido eu tive resultado, rápido eu conquistei um público, né, que gostava daqueles sapatos, né? Eu tinha também algumas estratégias, né? O que eu fazia na época? Eu lembro que eu seguia muita gente, então eu entrava em Instagrams de marcas famosas, né, de sapatos bem famosos, né, que eu pensava, essa mulher que acompanha essa marca, ela tem dinheiro e ela tem bom gosto. Então, assim, é a cliente que eu quero. Então, eu entrava no Instagram dessas marcas grandes, via lá quais eram as mulheres que tinham curtido aqueles sapatos, e aí eu ia seguindo elas, né? Eu lembro, gente, eu cheguei a seguir 5.000 pessoas. E naquela época bloqueava, tá? Então, teve épocas que a minha conta ficou bloqueada porque eu seguia muita gente. Para que elas me vissem, né? Para que elas descobrissem a minha marca. E deu certo, deu muito certo, né? Eu vendia muito, muito. Eu vendia pro Brasil inteiro. Aí eu já não tinha mais aquelas clientes antigas, já não conseguia mais atender elas, né? Porque eu não conseguia mais sair de casa e para mim também ficou mais viável trabalhar com essas clientes novas que eu conquistei, né? Porque eu não precisava sair de casa, né? Eu fazia tudo ali online. Então, assim, eu ia uma vez na semana ou a cada 15 dias no correio e já levava um monte de caixa. Eu vou deixar a fotinha aqui para vocês verem, porque, assim, eu ficava muito feliz com isso. E aí, nesse dia eu deixava a minha filha, né? Ou com a minha mãe ou com a minha irmã e eu ia de Uber, né? Porque eram muitas caixas. Então, eu enchia o porta-mala do Uber e ia levar as caixas de sapatos. E essa loja, assim, foi um sonho. E aí, o que aconteceu? Essa loja foi crescendo. Eu não tinha loja física ainda, era só online, era uma loja online. Mas eu vendia muito já estava vendendo muito bem. Atendia clientes no Brasil todo, né? Cheguei a mandar sapato até para fora do Brasil, né? Tinha clientes até no Equador. Então, assim, na França, mandava nos Estados Unidos, mandava para uma pessoa e a pessoa viajava para lá e já levava, né? Então, assim, tinha bastante clientes fiéis. E o que acontecia com o sapato? As minhas clientes eram mulheres loucas por sapatos. E elas não compravam só um, elas compravam 2, 3, 4, 5, 6 pares de uma vez, né? E elas pagavam, a maioria delas pagavam à vista. Então, assim, pra mim era muito lucrativo, Só que eu comecei a ter problema com fornecedor, aí eu tive que trocar de fornecedor. E por ser um sapato diferenciado, que ele era feito para cliente, ele demorava para chegar. Então ele demorava às vezes 30 dias, 40 dias. Eu fazia sapato para noivas, eu fazia sapato para formatura da faculdade. Então assim, eram sapatos especiais. E tinha as clientes que eram apaixonadas por sapatos. Então eu consegui fidelizar aquelas clientes. Elas compravam sempre de mim, né? Tanto que quando eu fechei a loja, elas me procuram até hoje, né? Então, assim, foi uma época muito boa, né, da minha vida. Porém, o que aconteceu? Aconteceu muitas coisas, né? Nessa época eu não tinha um site, né? E eu atendia essas clientes somente pelo WhatsApp. Então, eu começava a atender as clientes 7 da manhã, eu ia parar de atender meia-noite. Não tinha horário, gente, eu não tinha horário. Eu não tinha um site que automatizava aquilo para mim, que essa cliente entrava lá, via o que ela queria, já comprava, efetuava o pagamento. Eu tinha que criar link de pagamentos no cartão, eu tinha que dar número de conta para fazer transferência. Naquela época não tinha Pix ainda, era transferência bancária, então às vezes o dinheiro demorava para cair. Então, assim, tinha todo esse processo, né? E eu tinha que atender uma por uma no WhatsApp. Eu tinha uma bebê pequena, tinha um filho de 6 anos, tinha o meu esposo. Então, assim, tinha que tirar foto, tinha que embalar produto, tinha que ir no correio. A minha vida virou um caos. E aí, o que aconteceu? O meu esposo me ajudou a montar um showroom, né? Um showroom para me receber essas clientes. Então, assim, elas vinham de longe,
né, buscar os sapatos. Eu não tinha uma loja aberta, tipo, que eu abria todos os dias. Eu tinha um showroom, eu marcava o horário, né, um lugar bonito, aconchegante. Eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês verem que lindo que ficou meu showroom. E assim, meu esposo me apoiou muito nessa parte, ele me ajudou muito a fazer tudo. Ele fez tudo do jeitinho que eu queria. Só que eu fui me perdendo no meio do caminho, né? Eu fui me perdendo. Eu fui colocando a loja na frente de tudo e de todos, né? Então, assim, eu não tinha horário para nada, eu não tinha prioridades. A minha prioridade era só a loja, era só atender as clientes, né? Isso impactou muito no meu casamento, na minha vida. E aí a minha vida virou de ponta cabeça. O que era um sonho se tornou um pesadelo, né? Porque eu brigava muito com meu esposo, porque eu ficava 24 horas no celular. Era das 7 à meia-noite, das 7 à meia-noite. Eu desenvolvi uma dor no pescoço. Eu lembro que eu achava que eu tava com algum problema dentro da cabeça, né? Eu sou bem neurótica. E não era, era do celular. Era de tanto eu ficar assim, pra baixo, né, com o celular. Eu comecei a sentir uma dor dentro da nuca. E eu cheguei até a fazer uns exames. E aí o médico falou, é o celular. Eu falei que trabalhava com o celular. Nessa época não tinha um site, gente. Então, assim, eu tinha que responder cliente um por um, um por um. Vocês não têm noção como isso é exaustivo, né? Por isso que quando eu descobri, né, que não era um bicho de 7 cabeças ter um site e que isso, assim, isso traz paz. Hoje eu tenho 5 filhos, naquela época eu tinha 2 e eu não consegui dar conta. Eu tava acabando com a minha vida, tava acabando com o meu casamento, porque eu ficava estressada, meu esposo vinha falar comigo, eu não dava atenção, eu me tornei uma pessoa egoísta, soberba, eu só pensava em mim e nas minhas vontades. Eu não me preocupava com a minha casa, eu não me preocupava até com os meus filhos. Então, assim, eu tava empreendendo para estar perto deles, mas na verdade eu não tava fazendo isso. E aí, o que que aconteceu? Tava tudo dando muito certo. O Instagram da loja cresceu muito, eu cheguei a 15 mil seguidores. Na época era muito, né? Porque era tudo no orgânico, não tinha isso de viralizar vídeo. Hoje em dia que as pessoas ganham 10 mil seguidores em um dia. Não existia isso, não viralizava vídeo. Você ganhava seguidores no orgânico, que a gente fala, né? Você postava, se as pessoas gostassem, elas te seguiam. Ou você pagava tráfego já, né? Já tinha anúncio, tráfego pago. Porém, eu não investia em anúncio. Era tudo no orgânico mesmo. Mas, enfim, eu tava me perdendo. Mas tava dando muito certo, eu tava ganhando dinheiro, eu tava me sentindo bonita, eu tava me sentindo poderosa, feliz. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem, né? As fotos não mentem. Mas eu tava destruindo o que era mais importante na minha vida, que era a minha família, né? Meu esposo, os meus filhos. Eu tava fazendo tudo aquilo pra quê? Era pra eles, mas no fim não tava sendo. Tava sendo só pra mim, né? E eu também me sentia mal com aquilo, de não dar importância no que era mais importante. Eu lembro que um dia eu falei pra uma amiga minha que eu daria tudo aquilo que eu tava conquistando pra ter uma família em paz, né? E aí, olha, a gente tem que ter cuidado com as orações que a gente faz, pra ver se a gente realmente tá preparado, né? E aí eu falei isso, e aí o que que aconteceu? Eu sempre fui muito de ler a palavra de Deus, eu sempre fui muito de ler a Bíblia, de procurar as minhas respostas lá, né, em oração. E Deus sempre falou muito comigo na palavra. E aí o Senhor falou comigo, né, naquela época. E aí eu li Provérbios 31. Eu nunca tinha lido Provérbios 31. Desde pequena lendo a Bíblia, eu nunca tinha lido Provérbios 31. Uma passagem tão conhecida, né, mas pra mim não era. E ali foi bem perto da época da pandemia, né? Foi bem a época da pandemia ali foi quando eu descobri Provérbios 31. Foi um pouquinho antes da pandemia, um pouco antes. E ali, quando eu li Provérbios 31, eu vi que eu não estava sendo aquela mulher de Provérbios. Eu estava muito longe de ser aquilo. Que eu não estava sendo o que Deus queria que eu fosse. E que tudo que eu estava fazendo ali era em vão. Porque não estava servindo para nada, né? E aí Deus colocou no meu coração, você vai fechar essa loja. E eu falei, Senhor, é o Senhor mesmo que tá me pedindo isso? Para que eu feche essa loja? E era, né? Foi uma direção de Deus mesmo. E para mim foi bem difícil, porque era algo que eu amava, era algo que eu gostava, era algo que fazia eu me sentir útil, né? Então, assim, mas aí eu vi que eu não tava sendo aquela mulher que era pra mim ser.
eu não cuidava da minha casa, não era a minha prioridade era a minha loja, eram as minhas clientes. E aí, gente, o Senhor pediu para me fechar a loja. E aí, o que eu fiz? Tinha muita cliente, eu fui passando esses clientes para minha outra amiga, que também vendia sapato, né? Outras amigas, eu tinha várias amigas que vendiam sapato, então a gente tinha um grupo ali, e eu fui passando esses clientes para elas, né? Para que a venda não ficasse perdida e para que também a cliente não ficasse sem atendimento. E tanto que o Instagram dessa loja tá até hoje lá intacto, eu não consegui desfazer, eu não consegui a partir dele criar outra coisa. E quando eu parei ele ficou lá, né? E aí o Senhor falou, você vai parar. Você vai parar e você vai voltar para sua casa. Você vai parar e você vai voltar para o seu esposo. Você vai voltar para os seus filhos e você vai parar. Uma hora você vai voltar, mas agora você vai parar. E aí eu parei. Eu parei e ninguém entendia. Eu parei de postar, eu parei de vender e ninguém entendia. O que aconteceu? Por que você parou? Aí eu falava para os clientes, eu tô com alguns problemas pessoais, não vou poder atender vocês, mas vou passar para uma amiga. E com as clientes eu falava isso, e com as outras pessoas eu falava assim, eu dei um tempo, né? E assim, eu costumo falar que é fácil você desistir de algo que tá dando errado. É muito fácil. Você abre uma loja e não vende. Você começa um negócio e não dá certo. É fácil você parar. Agora, você parar algo que tá dando certo, não é fácil, gente. Não é fácil. Você parar algo que é um seu sonho e que tá dando certo, aquilo que você sempre quis, que você batalhou, né? Porque era muito difícil para mim. Eu tirava foto, eu ia em correio, eu buscava sapato no aeroporto. Então, assim, era bem custoso. E aí, quando tava dando certo, eu tinha um showroom lindo, lindo, que meu esposo fez pra mim. E você escutar de Deus, para, é difícil. Foi difícil. Mas eu falei, eu vou obedecer, pai. E aí, Deus começou a falar comigo, ele começou a me quebrar. E eu mudei algumas coisas, mas ainda tem muita coisa pra mudar. Mas assim, eu comecei a ter consciência que a primeira coisa não era ganhar dinheiro, a primeira coisa não era minha loja, a primeira coisa não era eu, a primeira coisa era minha família. A primeira empresa era a minha família, que eu deveria cuidar primeiro era a minha família. E aí veio a pandemia, gente. Aí veio a pandemia e aí eu já tinha fechado a loja, já não estava mais vendendo, já não estava mais atendendo. E aí eu fui estudar outras coisas, né? Eu sempre gostei muito de fazer curso online, sempre gostei. E aí eu fui fazer outros cursos, fui fazer curso sobre a mulher virtuosa, fiz um curso, né, sobre a mulher virtuosa, quem era essa mulher virtuosa, e eu comecei a estudar sobre isso. E começar a fazer cursos de relacionamentos, né, como melhorar o casamento, como restaurar o casamento, e ali eu mergulhei nesse mundo. Esqueci o empreendedorismo. Nessa época, eu conheci outras meninas, outro grupo, né? Por isso que eu falo que é bom a gente estar cercado de pessoas, mesmo que longe, mesmo que online, hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? Que elas têm o mesmo propósito que a gente. E eu aprendi muito com essas meninas. E desde a pandemia a gente tá junto até hoje, tem mais de 4 anos, né? E aprendi muito com elas. E aí nessa época da pandemia, o Senhor foi forjando meu coração, né? Foi forjando meu coração. E aí eu deixei a loja de lado mesmo. Só que teve uma coisa. Eu mergulhei nesse mundo, né? Do desenvolvimento pessoal, espiritual, né? Dessa mulher virtuosa que eu queria ser, né? Que não é fácil, gente. Até hoje eu batalho para ser ela. Mas enfim. E eu não deixei de estudar, né? E aí o que eu vi na pandemia? Eu vi que o comportamento dos clientes mudou. Começando por mim, né? Começando por mim. Eu era uma pessoa que eu só vendia online, mas eu ainda não comprava. Eu não tinha coragem de comprar. Eu tinha coragem de vender, mas comprar não. E na pandemia, nós fomos obrigados a comprar online, né? Então eu lembro que eu comprava tudo, desde calcinha até roupa de frio, né? Porque a gente não saía, as lojas estavam fechadas. E aí eu vi, gente, muita gente estourar na pandemia, de vender muito. Eu falava, nossa, eu não tô participando disso. E Deus falava, não é a sua hora ainda. Eu vi muita gente, muita gente. Como teve muitas empresas que quebraram e faliram, teve muita gente que ficou milionário na pandemia.
é fato e é verídico. Se vocês forem pesquisar, eu vou até deixar aqui, né? Que na pandemia aumentou muito o consumo de vendas online. As pessoas, a gente era obrigado a comprar online. E aí quem tinha medo teve que perder o medo, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui vendo esse mercado crescendo, né? De lojas online. E aí, o que aconteceu nessa época da pandemia? Gente, eu vou gravar a parte 2 porque tá ficando muito grande o vídeo. Mas eu vou gravar a parte 2 que aí é a minha volta, né, pro empreendedorismo, né? Eu fui voltando aos pouquinhos. O Senhor foi me liderando para voltar, mas não foi mais com a loja de sapato, né? A loja de sapato, felizmente ou infelizmente, né? O Senhor tirou esse sonho do meu coração e ele deixou ele guardadinho, né? E aí o Senhor me trouxe de volta para empreender. Ele falava comigo, você vai voltar, né? No meu tempo, na minha hora, né? Não é na sua. E aí eu descansei meu coração. E aí a loja de sapato realmente foi fechada e aí eu voltei. Só que eu voltei aos poucos, né? Eu vou gravar a parte 2 porque o vídeo ficou enorme, né? E aí eu vou falar pra vocês como foi que eu voltei, né? Que aí tudo começou na pandemia, gente. E assim, Deus é maravilhoso, né? Ele trilha caminhos pra gente que a gente nem imagina, né? Olha, eu hoje com 5 filhos. Nessa época eu nem imaginava que eu seria mãe de 5. Mas, enfim, hoje eu tenho 5 filhos e consigo trabalhar, consigo empreender, consigo cuidar deles, né? Ainda tem muito que melhorar, né? Tenho muito que me ajustar ali na minha rotina, mas hoje em dia a minha cabeça é outra. Eu sei o que vem primeiro. Alguém chegou pra me atrapalhar. Aí, ó. Vou ter que gravar de novo.